Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Nicolas Jackson e Robert Sanchez, né? Porque, apesar da assistência, Nicolas Jackson sai como um dos vilões do jogo, porque ele perdeu uma chance claríssima de ampliar o placar para 2-0 ao se recusar a fazer o que o centroavante faz. Chutar no gol. Tipo, e assim, a perna tava ruim, mas aí que o centroavante tem que se destacar sem goleiro, o centroavante não pensa duas vezes antes de colocar o pé e simplesmente direcionar a bola pro gol. O Jackson não fez isso, né? Ele tomou a pior decisão, que é pegar, dominar a bola e tentar passar para alguém de trás chutar, só que dando tempo para a defesa se recuperar. E também teve outras várias chances perdidas no jogo. É impressionante a falta de letalidade dele. E é claro, assim, também tem a questão do posicionamento ruim dele, né? Muitas vezes você vê o Sancho conduzindo a bola, ele espera que o centroavante faça a travessa, tente tomar a frente do zagueiro, e o Jackson nunca faz isso, ele fica plantado ali e sempre numa posição de desvantagem pro zagueiro. E também temos que falar de Robert Sanchez, né? Porque o Chelsea, né? Eu acho que a pior decisão, né? Porque assim, não contratar o Osimhen é burrice, né? Tipo, tiveram a chance e eu acho que isso que torna esses dois jogadores hoje grandes vilões é muito por culpa da diretoria, que assim, a diretoria conscientemente apostou nesses dois jogadores, tendo a oportunidade de ter outros nomes melhores, né? Porque o Sanches é um negócio bizarro que o Chelsea já tinha um goleiro melhor dentro da própria equipe, que é o George Petrovic. O Petrovic é melhor do que o Sanches. Não acho que alguém tenha que duvidar de alguma coisa assim. O Petrovic é discutivelmente o melhor goleiro da Ligue 1 nessa temporada. O Chelsea teve um achado. Eles contrataram um goleiro na Major League Soccer que cata muito bem, extremamente dedicado, esforçado e que está evoluindo. Porque, assim, muitos falaram, o Petrovic tá saindo porque o jogo com os pés dele não é o melhor. E, assim, a porcentagem de acerto em passes longos do Petrovic é mais de 20% mais alta que a do Sanches. Inclusive, ele vem se tornando um dos melhores goleiros da Ligue 1 em termos de distribuição com os pés. E é um dos goleiros que mais salvam chances dos adversários. Então, assim, é aquele negócio, esse cara já tava na mão do Chelsea. Ele foi catou boa parte da Premier League passada pelo Chelsea. E o que acontece? Esse cara que é chutado do elenco. Ele nem sequer é uma reserva. Ele é chutado do elenco porque o Chelsea tem que contratar o Jorgensen. Então, assim, se era pra contratar um goleiro reserva, tipo, a contratação do Jorgensen pra mim não é um erro, mas por que o Sanches vira o titular? Isso pra mim é a dúvida, porque o cara nunca foi um grande goleiro, ele nunca foi um destaque da Premier League, é um goleiro muito mediano, que nos seus tempos áureos foi titular no Brighton até ser bancado, entende? E assim, o Brighton com o De Zerbi chegou a transformar ele na terceira opção de goleiro, mas de alguma maneira o Chelsea vai lá e transforma ele no titular. Pra quê? Assim, ele não é bom com os pés, isso é um mito. O Sanches não é bom com os pés, ele é péssimo, assim. A distribuição de jogo dele é ruim. Ele é um goleiro que comete muitas falhas de posicionamento. Ele é um cara que às vezes adianta sem motivo algum. Esse segundo gol do Manchester City é um negócio bizarro. O cara se adiantou demais. E assim, o Haaland, ele foi muito bem na jogada, um belíssimo toque, mas o Jackson dá meio gol pra. Não, o Sanches, né? Dá meio gol pro cara, porque ele tá totalmente fora de posição. E assim, ele é muito ruim em tomada de decisão, ele não tem noção de pressão, de perigo adversário, e assim, joga os jogadores na fogueira, os passes imprecisos, e já não cansou de sofrer gol idiota, e já são 5 grandes falhas que levaram ao gol do adversário nessa Premier League. Sabe quantas falhas claras, né, que levaram ao gol do adversário o Kepa teve em toda a sua passagem no Chelsea pela Premier League? 4. O Sanches, em menos assim, de 25 jogos, já tem 5. A gente tá comparando um período amostral do que Paris Abalaga, que se bobear deve ter uns 100 jogos, se bobear. Cara, é bizarro, é ridículo. Eu não tenho outra palavra pra dizer, é ridículo que tem um goleiro desse. O Kepa é 10 vezes o goleiro que o Sanches é. Perto do Sanches, o Kepa é basicamente o Manuel Neuer. Só pra vocês terem ideia do que eu penso. Porque o Kepa está catando na Premier League e está fazendo um ótimo trabalho pelo Bournemouth. Às vezes falha, às vezes tem lá os problemas, mas ele ainda passa mais segurança do que o Robert Sanchez. E assim, pra mim, eu quero entender quem que tá tomando decisão na diretoria, ou eu não consigo acreditar que o Maresca vai lá e fala isso, né? Tipo, que acredita no Sanches, todo mundo erra. Isso me parece claramente a diretoria, porque assim, o Maresca é muito contratado pra diretoria também ter, assim, um cara que taticamente pode ser bom, mas que é fácil de controlar e que vai aceitar tudo que eles fizerem, entende? Mas assim, como é que a diretoria pode olhar esses dois goleiros lado a lado, ver todos os jogos e falar o Petrovic não está do nível do Sanches? Eu concordo, porque ele tá muito acima. Cara, é absurdo a quantidade de pontos que o Chelsea perde nessa temporada, porque tem um goleiro fraco e insiste no goleiro fraco, é um negócio assim, que é desrespeitoso com a torcida.
É desrespeitoso com a instituição. O Sanches não tem nível para ser goleiro titular da Premier League e o jogo de hoje é uma demonstração clara disso. É um péssimo goleiro, péssimo, ele é fraquíssimo. Agora, falando também de jogador, esse aí limitado, não vou dar tanta ênfase às críticas em relação ao Sanches e ao Jackson, porque, convenhamos, né, o Jackson ainda teve ali alguns momentinhos de brilho nessa temporada, até hoje marcou assistência, né, ok, obrigação, né, também ali no lance que acontece, né, mas, cara, o Jackson perdeu tantos gols hoje, né? Frequente. Mas pra mim o pior de tudo do Nicolas Jackson, né? Tipo, é que o Chelsea teve a chance de contratar o Victor Osimhen. Eles, assim, tiveram a chance, tava ali negociando com o cara, não quiseram pagar um grande salário eles porque não querem comprometer o desenvolvimento do Jackson. Eu me pergunto, qual é o desenvolvimento? O que o Jackson de hoje é diferente que o Jackson da temporada passada? Assim, me expliquem. Eu quero ver onde ele melhorou, eu quero ver onde a tomada de decisão tá melhor. É os mesmos erros. O cara demora pra tomar decisão, ele não tem um raciocínio rápido, entende? Aquele passe do Palmer, o passe do Palmer foi ruim. Cara, não foi tão ruim assim. O centroavante se joga na bola, ele vai lá, dá um jeito de finalizar. O Ederson tava tão fora do gol que ele não precisava de grande coisa, de um grande chute, mas ele tem tão pouca convicção com o pé esquerdo que é isso que ele faz. Ele é impossível de conseguir chutar de primeira. Ele perdeu o gol sem goleiro lá contra o Brentford, assim, tentando chutar de primeira porque ele não tem coordenação, não tem firmeza, não tem convicção. E assim, é um cara que toma decisões ruins e, sinceramente, ele não tem posicionamento bom de área. Assim, fisicamente ele perde todos os duelos, ele é muito fraco em duelos físicos com zagueiros. E assim, ele não usa bem a velocidade dele, o posicionamento dele dentro da área é patético. Muitas vezes quando tá bem fora da área tá impedido. A leitura dele é ruim. E assim, esse tipo de coisa, você olha, o Chelsea tá deixando de contratar zagueiros comprovados porque quer apostar na nova promessa do ataque. Já teve a chance de contratar centroavante de qualidade. Dá pra contratar nessa janela se quiser. O Gyökeres está à venda. Entende? Óbvio, vai ter que pagar uma grana? Vai ter. Mas paga, meu amigo. Assim, precisa. Você precisa de um jogador goleador. E assim, até a Juventus vai lá atrás do Kolo Muani. Os times se movimentam e o Chelsea tá aí. O City precisaria atrás do Marmoush? Eu não acho o Marmoush tão necessário, mas melhora, né? Traz mais qualidade. Ele traz ali o Nicolas Jackson, gente. Cara, é uma vergonha isso. Pra pensar, assim, no Big Six, você vai ter lá jogadores, assim, quem é o líder do ataque, né? Tipo, óbvio, quem é de centroavante, se a gente pra pensar, realmente não é os melhores centroavantes do planeta. Mas, por exemplo, o Tottenham ainda tem um Solanke, ele é um 9 funcional, né? O Arsenal não tem, isso é ok. Mas assim, o Gabriel Jesus e o Nicolas Jackson, pra mim é a mesma coisa, mesmos problemas. E olha que eu acho o Gabriel Jesus melhor, por incrível que pareça, né? Aí a gente também tem. E olha que ano passado eu falava que o Jackson era melhor que o Gabriel Jesus, mas hoje já tô mudando de opinião, né? Aquele negócio, né? Tipo, o tempo passa e você vai mudando de opinião, e é normal, né? Aí você para pra pensar, né? Tipo, o United tem lá o Zirkzee, pra mim o Zirkzee é melhor que o Jackson, entende? Dá o Zirkzee e a posição do Jackson no Chelsea, num contexto mais organizado. Acho que ele vai produzir mais gols. No Bolonha ele fazia isso, né? Aí você para pra pensar também ali no Liverpool, né? Mesmo o Darwin Núñez ou o Diogo Jota, cara, até esses caras têm mais um senso de ser um 9 do que é. Eu acho que tem menos coisas afastando o Darwin Núñez de um estrelato do que o Jackson. O Chelsea deveria ter contratado um 9. O centroavante era a necessidade mais brutal desse time e os caras negaram pra ficar com um jogador medíocre, um jogador fraco. Assim, um cara que assim, não tem senso de gol nenhum, 7 jogos seguidos sem marcar. Esse é o cara que você quer liderando o seu ataque? E assim, num esquema que é feito para privilegiar o centroavante, porque os pontas ficam tão isolados, né? Eles são tão mais pra função criativa do que para marcar gols. É ridículo. O Nicolas Jackson não é para ser o titular de um Chelsea, ele é um Kalou dos tempos modernos, é pra vir do banco e tudo isso, mas não. Os caras transformam ele no centroavante titular porque acreditam no potencial dele. Nem todo o potencial vinga, né? Quanto jogador fantástico na NBA, na NFL, a gente acreditava que ia virar o talento geracional e não vinga. Entende? Tem que ter certeza em alguns momentos. Se você não tá tratando com certezas, você tá brincando com o destino do clube. Pra mim, assim, o Chelsea, ele abraça a mediocridade, assim, se negando a reconhecer os erros, abraçando os erros, né? Ao se recusar a consertar esses problemas que davam para ser solucionados, tipo, transforma o Petrovic em titular, não precisa gastar um centavo, já tem um ótimo goleiro em mãos, o Petrovic é ótimo, e contrate o centroavante, 60 milhões que gastaram no Félix, gastasse no centroavante,
cara, o Chelsea estaria melhor nessa temporada, mas não, resolveram vai inventar porque teimosia da diretoria, porque bancou esses alvos, aí quer ver eles dando certo a qualquer maneira, porque eles não podem aceitar que erraram, que fizeram burrice, e aí ficam isso, insistindo na burrice, eles prejudicam o clube, porque o orgulho deles é maior do que a necessidade deles de ver o clube vencer. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.